E isso faz a gente refletir que muitas vezes a gente não separa, né, uma oferta para manter a igreja, para que vidas sejam alcançadas através das obras sociais, né, com o alimento que vai até os moradores de rua, com as ofertas que chegam até a África, com o pastor Djalma, que está construindo lá um hospital e mulheres estão sendo atendidas, né? E você faz parte dessa obra. E muitas vezes, quando a gente não vinha para a igreja, quantos estavam ali mantendo bares abertos, né? Mantendo baladas abertas? Quantos não gastaram o seu dinheiro todo ali mensal do seu trabalho suado numa noitada só, né? As obras malignas aí que pedem absurdos para trabalhos e pessoas vão e fazem, né? E quando é para o Senhor, a gente retém aquilo que já é dele, que não é nosso, a gente retém o que já é dele. Amém, amados? Quero que vocês se coloquem em pé, vamos estar orando. Que você possa aí fazer o seu melhor para o Senhor, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te oramos, Pai, já te agradecendo, Senhor, porque tudo, Pai, que está sobre a nossa vida, tudo que nós temos, Senhor Jesus, não é nosso, é do Senhor, e nós somos gratos por o Senhor deixar a gente usufruir de todas as coisas, Pai, por o Senhor nos deixar usufruir da terra para o plantio, por o Senhor deixar nos usufruir, Pai, do corpo, da força, Senhor Jesus, para o trabalho. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem provido todas as coisas sobre nossas vidas e não tem deixado faltar nada, Pai. Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Senhor Jesus. Te louvamos e te agradecemos por mais, Senhor Jesus, as coisas que o Senhor tem colocado sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode estar passando aí o presbítero Roberto Cassal, você pode estar sentando e eu vou estar convidando as crianças de 0 a 9 anos que estarão indo para a escolinha. Estará convidando todas as crianças aqui. E isso que a obreira Bárbara falou é forte, irmãos, porque desde o início do ano a gente tem sido alertado pelo Senhor. Uma amiga teve sonhos com essas questões em escola acontecendo. Deus mostrou em sonho ao meu esposo, o pastor Rafael, esteve aqui também ministrando e falando também que Deus estava avisando ele, a obreira Bárbara também, né? E Deus nos alertando para a gente estar clamando pelas nossas crianças. Eu quero que você se levante e clame pelas nossas crianças nessa noite, em nome de Jesus, já apresentando para que elas venham em escolinha, né, e aprender mais do Senhor, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós apresentamos, Pai, aqui os teus pequeninos, Senhor Jesus. Essas crianças são tuas, Pai, não são nossas, Senhor Jesus. E pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor as conduza no caminho, na presença e na força do Senhor, Pai. Que elas sejam luz, Pai, sobre este mundo, sal da terra, Senhor Jesus. Que elas estejam, Pai, disposta, Pai, e com sede a aprender mais do Senhor, Pai. Senhor, e assim como elas se dedicam, Senhor Jesus, aí fora, Pai, para aprender as coisas deste mundo, Pai, para estar em celular, que elas venham se dedicar ao Senhor, aprender mais do Senhor, Pai. E a Tua palavra nos diz, Senhor Jesus, que vão vigiar os sentinelas se o Senhor não nos guardar. Senhor Jesus, é em Ti que nós confiamos, as nossas crianças, confiamos a segurança delas, confiamos, Pai, a segurança das professoras, Pai, que trabalham também, Senhor Jesus, aqueles, Pai, profissionais que trabalham dentro das escolas, Pai, confiamos a segurança de todos, Senhor, em Tuas mãos.
irmãos, da nossa nação, do nosso país, Pai. Nós confiamos plenamente que o Senhor está nos guardando, que o Senhor está nos assegurando, Pai. E leve a tua paz, a tua tranquilidade, que excede todo entendimento aos corações dos pais, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vou estar aqui, as crianças podem subir. Está aqui chamando meu esposo, o pastor Elza, que estará trazendo a palavra nessa noite. Um pão quentinho do céu. O que nós precisamos para essa noite é a palavra do Senhor. Amém? Peço que estendam suas mãos também. Estejam orando por ele, em nome de Jesus. Senhor Jesus, aqui está, Pai, o teu filho, Senhor Jesus, e a tua igreja que precisa, Pai, da tua palavra nesta noite, Senhor Jesus. O Senhor é um Deus onipotente, onisciente, Senhor Jesus, que está sobre todos os lugares e sonda cada coração, Pai, e sabe tudo o que nós precisamos, Senhor. Traga, Senhor, através da vida do teu filho, Senhor Jesus, a repreensão, o consolo, Senhor. Traga a tua direção, Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor venha de encontro aos nossos corações, Pai, fazendo tudo o que o Senhor quer fazer aqui nessa noite, Pai. Desde já te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor tire, Senhor, os comichões dos ouvidos, quebre os grilhões, Pai, tudo que impede as pessoas de ouvir a tua palavra, Senhor, de entender, Senhor, no profundo aquilo que o Senhor quer falar com cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor já prepare cada coração, cada terra nessa noite, Pai. Repreenda todas as dores de cabeça, todas as dores no corpo, tudo que vem, Senhor Jesus, Pai, para distrair, para desfocar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós já te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem aplaudir ao Senhor. Adoração. Graça e paz, igreja. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por estar aqui mais um domingo, por Ele ter abençoado a minha e a sua vida, amém? Glória a Deus pela sua família, glória a Deus por você estar aqui junto comigo, por nós estarmos aqui nessa comunhão, nessa união, para aprender mais do Senhor, amém? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, está tudo bem com vocês? Se não tiver, fala para quem está do seu lado, vai ficar tudo bem. Mas fala com convicção para ele, amém? Vai ficar tudo bem, amém? Vai ficar tudo bem, por quê? Por quê? Porque em Deus nós podemos ter esperança, amém? A palavra do Senhor vai mostrar tanto em Gênesis e como em Romanos que Abraão creu. Em Romanos vai falar que Abraão ele creu contra a esperança. Que esperança é essa? A esperança natural da carne. E a esperança que ele tinha na vida dele, que ele alimentava dentro de si, era a esperança em quem? Em Deus. E Abraão creu contra a esperança. Abraão creu contra o que os olhos dele falavam para ele. Abraão creu contra o que a mente dele queria ministrar sobre a vida dele. Ele creu porque as promessas que estavam sobre a vida dele não eram promessas de homem, mas era de Deus. E Deus é fiel à palavra dele. E por ele crer contra a esperança, Gênesis vai relatar que os dias de Abraão foram dias felizes. Foram dias felizes. Abraão foi feliz em seu matrimônio. Abraão foi feliz em sua família. Muito feliz em sua família, porque Abraão teve filho com 100 anos. Por quê? Porque ele creu contra a esperança. Naturalmente, esquece um homem junto da sua mulher,
Se não me falha a memória, quando Sara teve filho, teve Isaac, se não me falha a memória, não me recordo agora, mas Sara tinha cerca de 91 anos. Não tinha condições de ter, mas Abrão creu contra a esperança. Abrão só tinha uma crença, e essa crença era na palavra de Deus, e foi através dessa palavra que ele viveu, e por ele ter crido nessa palavra, tudo ficou bem. Repete de novo para quem está do seu lado: vai ficar tudo bem. Somente creia, amém? Somente creia. Ficou tudo bem no matrimônio, ficou tudo bem no casamento, ficou tudo bem nas finanças, ficou tudo bem na saúde, e o maior prêmio foi quando ele morreu. Como assim, pastor? Você está dando a glória a Deus pela morte do irmão? É claro, foi para o céu, ou melhor, estava ali no seio que tem o nome dele, seio de Abraão. Olha que moral, Deus vai colocar um nome no local lá, vou colocar o seio de Lucas. Ah, que beleza! Eu falei, pastor, sou digno disso. O cara nunca tinha parado para refletir nisso, gente. Veio agora, porque não está preparado aqui não. Veio agora, só estou falando. Seio do nome dele, podia ser seio de Deus, seio do Espírito Santo, seio da Trindade, mas foi seio de Abraão. Foi o maior prêmio que ele teve na vida, e o maior prêmio que nós temos é a salvação eterna. Amém? Então creia somente na palavra, amém? Amados, se não está bem, vai ficar tudo bem, amém? A mensagem que veio ao meu coração para ministrar com a igreja, para nós refletirmos, ela tem como tema: erga a cabeça e busque o Senhor, amém? Porque tem momentos, amados, que acontece tanta coisa com a gente, que a gente fica assim, ó. Mas é para fazer assim, ó. Eu vou erguer minha cabeça. Tá difícil? Tá, mas eu vou continuar de cabeça erguida. Vou continuar. Sabe por quê? Porque eu não estou sozinho. Se eu tivesse sozinho, teria motivos de eu ficar assim. Mas eu tenho o Criador do sol, da lua, da terra, aquele que nos criou do pó da terra. Se eu tenho um Deus tão poderoso desse, como é que eu não vou para cima, pastor Lucas? Como que eu não vou levantar a minha cabeça? Como que eu não vou enxugar minhas lágrimas, se eu tenho um Deus poderoso desse? Então o tema da mensagem é: ergue a tua cabeça e busque o Senhor, amém? Nós vamos refletir no segundo registro das crônicas aos reis, amém? Capítulo de número 20, segunda crônicas, capítulo de número 20, do verso 1 ao 4, amém? Onde está a segunda crônicas, pastor? Eu nem sabia que tinha esse livro. Tem, amado. Tem. Você no começo da Bíblia você vai ver lá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí vai ter Josué, Juízes, Ruth. Aí tem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Reis de Crônicas. Pastor, estou perdido. Vem para cá então. Aqui na imagem que o pessoal aí da nossa equipe de som e imagem colocou, amém? Vou ler com vocês aqui, amém? Segundo o registro das crônicas dos reis, capítulo 20, verso de número 1, vai dizer assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. 3. Alarmado, ou em outras traduções, amedrontado, Josafá decidiu consultar quem? O Senhor, e proclamou o quê?
um jejum em todo o reino de Judá. 4. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda de quem? Do Senhor, amém? Somente até aí. Amados, quem é Josafá? Depois, para você ter um resumo completo, porque não dá para trazer tudo, senão a gente se perde em tanto versículo sendo lido. Mas você pode ler depois do capítulo 17 em casa até o 20, que você vai ver toda a história do reinado de Josafá. Mas Josafá era filho do rei Asa, que estava sobre o reinado do povo de Judá, e não do povo de Israel, porque antes, até Salomão, o reinado de Israel andava junto. Porém, depois que Salomão morreu, Roboão, filho dele, entrou na liderança do povo de Israel. E aí, para dar uma resumida, Roboão teve uma atitude imprudente que trouxe a divisão do povo de Israel, fazendo com que o povo se tornasse em dois. Roboão ficou com o reinado do sul, que são as tribos de Judá e Benjamim, e Jeroboão ficou com o reinado das outras 10 tribos. E assim foi se passando, conforme cada rei foi morrendo, o filho foi assumindo, e assim aconteceu com Josafá. Josafá estava à frente do reinado do sul, o reino de Judá e Benjamim, Asa estava à frente do reino. Asa morreu e Josafá assumiu esse reinado. E Josafá, a palavra vai falar que Josafá, ele andou nos caminhos do Senhor. Josafá, ele andou nos caminhos do Senhor, ele fez aquilo que agradava a Deus, só que num determinado momento, Josafá faltou com sabedoria. Por que Josafá agiu com sabedoria? O rei Acabe, que era o rei de Israel, convidou Josafá para que eles pudessem participar de uma guerra. E Josafá aceitou participar dessa guerra. Só que qual que é o problema? Acabe, sabe aquele ditado que fala, fulano não é flor que se cheire? Era Acabe. E Josafá decide fazer aliança com quem? Com o flor, aquele que não é flor que se cheira, para poder ir para uma guerra. E aí o que acontece aqui, para a gente entender qual que foi o problema de Josafá? Ele já tomou uma atitude errada pelo fato de se ajuntar com aquele que não tinha o mesmo temor ao Senhor com que ele tinha. Ele tinha temor ao Senhor, mas Acabe não tinha. E aí nessa guerra o que eles fazem? Eles decidem chamar profetas para saber se nessa investida de guerra, se eles vão ser bem-sucedidos. Acabe vai e chama 400 profetas. O que é profeta, pastor? Profeta era um homem separado pelo próprio Deus ali, que tinha o contato direto com Deus. Direto com Deus. Deus falava com o profeta. E o profeta levava o recado de Deus para aquele que estava na liderança, que era o rei. Isso era o que o profeta fazia. Deus falava com o profeta levava o recado. Seja bom, seja ruim. Se o rei estivesse agindo de forma correta, glória a Deus por isso, ele ia ouvir algo ali que agradava os ouvidos dele. Mas se não estivesse andando nos caminhos do Senhor, o profeta vinha com a palavra ali para alinhar o rei. E se o rei não se alinhasse, Deus ia lá e permitia que o mal viesse sobre aquele rei e todo o reinado dele, porque o rei não obedecia a Deus. Então, o profeta, ele era a boca de Deus na terra. Ele era a boca de Deus na terra. Deus falava com ele, vai lá e fala com fulano. E ele ia lá e falava. Acabe chamou 400 profetas.
O que os profetas em concordância diziam? Essa guerra já é sua, rei. Você já venceu. Teve um outro que fez um capacete com chifre lá para ele. Você venceu. Todos os profetas dizendo que Acabe ia vencer. E Josafá lá com ele, só escutando. Aí Josafá, a Bíblia não fala isso, né? Mas é como se Deus falasse para Josafá assim: pergunta se tem mais algum. Josafá decide perguntar assim: ô Acabe, não tem mais nenhum profeta que a gente possa usar, não? Eles ouviram 400 profetas. Mas Josafá decide perguntar se tem mais um. Aí o que Acabe fala? Ah, tem um que só fala contra mim. Tudo que esse cara fala é só contra mim. Manda chamar esse homem, vamos ver o que ele vai fazer. O nome do profeta é Micaías. Isso está sendo relatado em Jeremias, lá no livro de segunda Crônicas, do capítulo 17 e diante, amém? Chega Micaías. Aí chega Micaías, né? E aí, Micaías? Né? Estamos pensando em fazer isso aqui para a guerra, o que vai acontecer? Micaías pega e fala: vai dar tudo certo. A guerra é de vocês. Aí Acabe pega e fala: eu já falei para você, Micaías, para você não falar de qualquer jeito. Não falar de qualquer jeito e falar aquilo que o Senhor quer que seja falado. Micaías pega e fala assim: tá bom, então eu vou falar o que o Senhor está falando aqui para mim e me mostrou. Eu vejo todo o povo de Israel desbaratado, todo mundo fugindo, correndo. Aí Acabe, tá vendo aí, ó, só fala coisa contra mim. E aí Micaías pega e fala mais, né? Em outras palavras, resumindo, Acabe vai morrer. Você vai morrer, Acabe. Eles escutaram tudo isso. Qual foi o proceder de Josias? Aquele que andava nos caminhos do Senhor foi continuar no plano. Um profeta acaba de trazer, ninguém veio falando no nome do Senhor, dos 400 profetas, ninguém. Todo mundo veio falando: não, vai dar certo, tá com não sei o quê. Micaías vem e fala: assim me mostra o Senhor, e tal, e tal, e tal, e tal. Josias escuta? Não. Decide permanecer na aliança com uma pessoa que não é flor que se cheire, uma pessoa que não vive em retidão com o Senhor. E aqui, amados, nós aprendemos duas coisas. Amados, vou fazer uma pergunta para você: você quer o seu bem? Que pergunta tonta, né, pastor? Né? Esse pastor Elzo, será que ele usou um negocinho hoje? Você quer o seu bem, amado? Sim ou não? Então, se você quer o seu bem, escute aquilo que é necessário escutar, irmão. Se você quer o seu bem, escute aquilo que você tem que escutar. Escuta. Porque Acabe quis 400 que falasse o quê? O que ele queria ouvir. E muita gente, infelizmente, é assim. Quer conversar com alguém que fale aquilo que quer ouvir. Aí olha para a cara do pastor Elzo: vai vir pancada. Vou falar com o pastor Elzo não. Aí olha para a pastora Camila: vou nada. Vou falar com o pastor Lucas: você tem uma cara de tão bonzinho. Vai falar aquilo que eu quero ouvir. Amados, não é assim. Se você quer o seu bem, escute o que você precisa escutar. Não procure alimentar sentimento. Sentimento não salva. O que salva é a fé. O que salva é a fé. Irmão, se for necessário escutar uma repreensão, escuta. Escuta. Caladinho. Na moralzinha. Escuta.
Porque nós aprendemos na palavra que a repreensão não é nenhuma arma na sua cara para te matar, não. A repreensão, ela nada mais é que um caminho para endireitar a sua vida. Tanto que fala que quem faz isso é o próprio Deus que faz. Deus ama tanto você que Ele vê você andando no caminho torto e Ele pega você, em outras palavras, assim, ó, pra cá, pastor Lucas, a linha é aqui, ó, anda aqui, mas é pro seu bem. Todo pai que ama não quer ver o seu filho se machucando. E Deus, por amar eu e você, Ele sempre vai nos repreender, amado. Ele não quer ver eu e você se machucando, não. Senão, que pai que seria esse? Que pai aqui tem prazer de ver o seu filho se machucando? Nenhum pai tem prazer nisso. A primeira coisa que o pai vai fazer, tem pai que vai falar: filho, o que você está fazendo? Tem outros que já vai fazer: ô cabeça, você tem o que na cabeça? Tem uns que já é mais, né? Fala: eu não sei o que eu faço com você. Mas é para o seu bem. É para o seu bem, amado. É para o seu bem. Em que vai te ajudar a procurar uma pessoa que vai falar tudo o que você quer ouvir? Não vai te ajudar em nada. Não vai te ajudar em nada. Porque você quer muitas vezes que alguém acaricie sua cabeça. E às vezes acariciar sua cabeça não vai te ajudar a nada. Tem que chegar alguém e falar assim: ô, dá um chacoalhão assim, fala: presta atenção, acorda, o que você está fazendo? Onde você está com a cabeça? E muitas vezes somos nós que vamos ter que fazer isso. Se nós dizemos que somos amigos mesmos, que somos cristãos, nós que vamos ter que fazer isso com os nossos amigos para não ver ele perecendo, para não ver ela perecendo. Acabe quis buscar pessoas que falassem aquilo que ela quer ouvir, que ele quer ouvir. Não ajuda em nada. E sabe qual foi o final de Acabe? Ele não escutou o profeta Micaías. Ele poderia muito bem falar: opa, peraí, quer ver que eu vou morrer? Mas quis ir no embalo de muitos que falavam: vai lá, vai dar certo. E hoje tem um monte assim. Você está com vontade de pirar a cabeça? Vai lá, isso. O que importa é ser. É o que um monte fala aí. O que importa é ser feliz. Estou com vontade de afogar minhas mágoas, né? E tomar umas biritas. Bebe mesmo. Aí você vai lá e bebe. Aí você acorda vomitando, ruim, com dor de cabeça. Aí eu te pergunto: cadê seu amigo? Foi pelo menos comprar um remédio para você? Não foi. E sabe qual é os comentários no outro dia? Fulano de tal, ó, tá sofrendo por causa de mulher. Ó lá, encheu a cabeça, tava ruim, ó. A realidade é essa, irmão. Mas Deus não quer ver você assim. Deus não quer ver você assim. Acabe, ele decidiu ignorar o que o Senhor estava falando. Acabe, ele poderia muito bem dizer assim: peraí, eu vou morrer. Ele poderia se prostrar, se ajoelhar, mas ele não fez isso. E a palavra vai mostrar que ele morreu. Ele morreu por desobediência. Às vezes aquilo que nós temos morre por falta de desobediência. Por falta de obediência. Corrigindo. Às vezes o que nós temos morre por falta de obediência. O casamento morre. O relacionamento com o filho morre, os negócios morrem, o que a gente tem a gente perde por causa que a gente não quis escutar o Senhor. E esse foi o erro de Josias também. Josafá, Josafá, esse foi o erro dele, que Josafá, numa atitude prudente, deveria falar assim: opa, peraí, eu não sei qual que é o proceder de Acabe, mas se Deus está falando isso, Acabe, sinto muito, mas eu não vou com você não. Nossa, Josafá, e a nossa amizade? Então, a gente tem que saber separar as coisas. Você entendeu? Deus já está mostrando que você está com um proceder que está te levando para o fundo do poço.
eu não vou ir com você, Josafá. Eu não vou ir com você, Acabe. Só que a decisão de Josafá foi ir. E é nessas que muitas vezes as pessoas passam pelo que não é para passar. Passa por dificuldade que não é para passar. Porque Josafá teve que sair correndo. Teve que sair correndo. Deus guardou ele. Ele pediu a misericórdia de Deus. Mas Acabe não quis. Para você ver, depois você lê em casa. Acabe falou para Josafá ir como rei. Sabe qual que era o plano do inimigo? Não é para atacar soldado nenhum, é para atacar o rei. Josafá ia morrendo por uma escolha errada, por não ter obedecido a Deus. Mas Deus deu livramento a ele, que eles identificaram que ele não era Acabe. Acabe estava disfarçado no meio do exército. Aí um dos soldados do povo inimigo, imagina um cara, ele pega um arco e flecha e faz assim, ó, pro alto, tum, sem mirar em ninguém. Adivinha quem acertou essa flecha? Acabe. Sabe por quê? Porque a consequência do teu erro um dia te acha. E sabe na onde passou a flecha? Imagina Acabe todo de armadura. Aí imagina um filetezinho assim, ó, que separa a parte de cima da parte de baixo. A flecha entrou logo ali. Amado, o teu pecado um dia te acha. O teu erro um dia te acha. Seja prudente. Escute a voz de Deus. Josias não quis escutar. E a palavra do Senhor veio a ele no livro de 2 Crônicas 19:2, o profeta Jeú disse a ele: assim diz o Senhor, né? Devias tu emprestar o teu auxílio ao ímpio e demonstrar solidariedade, ó, colocar aqui, ó. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso a ira do Senhor está sobre você. Escolhas, amados. Tem coisas na nossa vida que não dá para reclamar, porque a gente que escolhe o que fazer. A Babi ministrou aqui, o Senhor nos avisa antes, mas ainda tem pessoas que ainda insistem em agir da maneira que está na onde? Na cabeça dela. E a palavra do Senhor, ela diz assim, não precisa abrir, tá? Jeremias 17:5 vai dizer assim: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Amado, você não confiar em Deus e querer agir da forma que você acha certo, você está amaldiçoando os seus caminhos. E Josias, ele atraiu a ira do Senhor para a vida dele por conta de ele ter ajudado uma pessoa que não era para ter ajudado, por ele ter feito aliança com quem não era para ter feito aliança. E a pergunta que fica para nós hoje é: com quem nós temos feito aliança? Quem são as pessoas que nós temos andado? Quem são as pessoas que nós temos pedido conselho? Se você sabe que é Deus que pode dar uma direção para a sua vida, converse com alguém que conheça a palavra de Deus. A carta aos Coríntios repreende o povo de Corinto, porque o povo de Corinto pegava pessoas para ajuizar as situações que não era do meio cristão. E Paulo repreende, fala: como assim? Não tem ninguém no meio de vocês que possa ajuizar essa causa? Não tem sequer um? Nós temos que tomar cuidado com quem nós estamos fazendo alianças, com quem que nós estamos abrindo o nosso coração, porque muitas vezes você está abrindo o seu coração com quem não é para abrir. Você está falando coisas da sua vida íntima com pessoas que não é para você falar, sendo que a palavra do Senhor nos orienta ao quê? A entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e conversar com Ele. E ali você começa a orar a Deus e Ele vai ser contigo lá no seu quarto. Ele vai falar com você. E ali você vai receber a instrução e a direção do Senhor.
E a palavra também nos diz que aqui no livro de Crônicas, como já foi ministrado aqui, que o Senhor Ele sempre está falando conosco. Antes de fazer qualquer coisa, o Senhor Ele está nos falando conosco. Pode ser por um versículo bíblico, pode ser por um louvor que você escuta, porque Deus fala, se você, amado, tiver atento à voz do Senhor, Ele fala. Uma coisa muito gostosa de se fazer, que eu não sei se vocês fazem, mas eu faço, é que eu sou uma pessoa movida à música. Então se de repente, sei lá, às vezes eu me reúno com os meus amigos em casa, e aí eu fiz a sujeira, nada mais justo de eu limpar, né? Então eu falo, poxa, eu vou ter que varrer a casa, vou ter que passar pano e vou ter que lavar a louça. Meu Deus do céu, dá ânimo nenhum fazendo isso daí. Quem se sente assim também? Sabe o que eu faço? Coloco um louvor, deixa o louvor lá. Você vai lavando a louça aqui, daqui a pouco Deus vai falando com você no meio do louvor, você fala, é verdade. Dependendo da situação que você está, você começa até a chorar. Você começa a se sentir forte. Deus vai te renovando, porque você está convidando Deus para estar com você ali limpando a casa. Ele está ali sentadinho, ou em pé, não sei, Ele está do jeito que agrada a Ele, mas está ali com você, falando com você. E às vezes a resposta que você precisa, você está recebendo ali no louvor. O Espírito Santo está ministrando em você. Às vezes você não acordou bem, só que no louvor Deus já vai te fortalecendo, te renovando, por causa que você valoriza essa aliança com Deus. E assim vai. Eu falei por meu irmão que eu estava lá no trabalho, a minha coordenação não permite eu ouvir música nenhuma, tem que trabalhar focado. Só que eu estava focado eu estava com louvor no meu coração, e até pedi para ver se o pastor Lucas conseguia, mas eu não coloquei ele na fornalha. Falei, eu não vou botar o pastor Lucas na fornalha uma semana, né? Não sei se vocês já ouviram um louvor que no refrão fala, foi por causa dele que eu ainda, acho que fala, não desisti. Por causa de Jesus, Ele que me conduz, eu sei, eu chego lá. Não te coloquei nessa fornalha aí, pastor. Mas eu ia pedir para hoje esse louvor. O João até me perguntou lá atrás, eu falei, deixa quieto que eu não vou botar meus irmãos nessa daí não. Eu sei que eu estava no trabalho e eu ali, por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. E eu senti a presença de Deus no trabalho. E quando eu sinto a presença de Deus, cada um reage de uma forma, mas começou a descer as lágrimas. Aí eu falei, eu tenho que enxugar isso aqui, senão daqui a pouco o pessoal vai pensar que eu estou com problema. Eu ouvi rapidinho, mas foi tão gostoso. Foi tão gostoso. E muitas vezes o Senhor quer ter esse momento de intimidade com você, mas só que você não permite. Mas muitas vezes fala com quem não é para falar. Se aliança com quem não é, para se aliançar. E a palavra do Senhor, ela nos fala isso, que maldito é do homem que confia no homem. Josias, ele poderia ter tomado um proceder diferente, mas ele não tomou, e a ira do Senhor veio sobre ele. E aí a gente viu no verso 2 aí do capítulo 20, falando que começaram a vir inimigos. E aí, se você reparar, ele de certa forma no final do verso 2 fala assim, já estão em Hazazon Tamar, ou seja, fala assim, sabe um problema que você estava com medo de ter? Então, está vindo, e sabe qual é o pior? Já está perto. Aí você fala, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou me preparar para lidar com uma situação dessa? Como que eu vou me preparar para lidar com uma situação dessa? No verso 3 diz que Josafá temeu. E quantos não têm sentido medo, né? Quantos não têm sentido medo com o que pode acontecer, com o que há de vir? Mas Josafá, ele fez aquilo que é o tema da mensagem. Josafá, ele não se deixou dominar pelo medo. Ele buscou o Senhor.
ele viu a grandeza do problema, ele falou: nossa, preciso buscar Deus, preciso buscar. E é o que a igreja precisa fazer, amado, porque às vezes você está passando por uma situação que tomou uma proporção que você falou: meu Deus do céu, como que eu vou lidar com isso? E aí vem o desânimo. Vem o desânimo por causa que quando você começa a querer ver recursos para seu problema, recursos naturais, você não consegue achar solução mesmo. Como é que eu vou resolver aquilo? Aí você quer: será que fulano de tal me ajuda? Será que se eu fizer tal coisa me ajuda? É aí onde muita gente entra no desespero, por causa que a pessoa, ela não conta com Deus. Mas só que Josafá fez diferente. A palavra diz aí no verso de número 3: Josafá temeu, mas pôs-se a buscar o Senhor. Não se deixe dominar por sentimentos, meus amados. Não se deixe dominar por pensamentos. Porque se você der lugar a um pensamento que é contrário à palavra do Senhor, um sentimento que é contrário à palavra do Senhor, vai te dominar. Vai te dominar. Vai te dominar. A gente vê que Elias, que era um grande homem de Deus, se deixou se dominar por um sentimento que levou ele para a depressão. Só que a partir do momento que ele deu crédito à palavra de quem? De Deus, ele saiu da caverna. Porque aquele sentimento já não dominava mais ele. Porque ele deu crédito ao quê? A Deus, a palavra de Deus. Meu amado, eu não sei como que você chegou aqui. Se você chegou temeroso, se você chegou ansioso, se você chegou até mesmo depressivo, mas a palavra do Senhor para você nessa noite é: confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. Creia no Senhor. Tanto que Josafá, ele viu o erro que ele cometeu de não crer. E no próprio capítulo 20, nos versos mais para frente, ele vai falar para o povo assim, no verso 20: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Vamos repetir comigo? Coloca o verso 20 aqui, por favor, do capítulo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse-me: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Vamos ler todo mundo junto? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. É como se Josafá estivesse dizendo assim: eu não vou mais cometer esse erro aí não. Eu escolhi não crer e eu passei pelo pior. Agora eu apregoo para o povo: crede no Senhor Deus e estará seguro. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Amados, igreja, vocês têm aqui os pastores à sua disposição. Os pastores em nenhum momento têm feito, a princípio, corpo mole, ou têm se negado a atender o povo. Amados, nós somos colocados aqui como os pastores, assim como os presbíteros, os diáconos, para servir ao Senhor. E os nossos ouvidos, os nossos ombros, se for necessário, colocar a cabeça no ombro para chorar, o nosso ombro está aqui. Os nossos ouvidos estão aqui. Mas prepara teu ouvido também, porque o que for necessário falar, a gente vai falar. E entenda que é para o seu bem. E não porque o pastor está te perseguindo, ou porque o pastor não gosta de você. É porque o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. E ele vai fazer de tudo que for necessário para que você fique bem. Se for necessário corrigir, a gente vai corrigir, né não, pastora Camila? A gente vai corrigir. Mas se for para abraçar também, os braços dos pastores também estão aqui. A gente chora junto, a gente caminha junto, a gente se ajuda como igreja, porque é o que aconteceu aqui. No verso 3 a palavra diz que Josafá temeu e buscou jejuar, e ele fez isso com quem? Com todo o Judá. Com todo o Judá. Josafá botou todo mundo para jejuar.
Irmão, você está passando por uma situação difícil, os pastores vão orar junto com você. É necessário jejuar, nós vamos jejuar junto com você, mas faça você também. Você que está passando por problema, você tem que ser o primeiro a crer. Porque se você não crê, amado, aí não tem como as coisas acontecerem na sua vida. Mas se você crê, a palavra fala que tudo é possível ao que crê. Aí as coisas começam a acontecer. Josafá apregoou um jejum. E aqui, amados, a gente aprende uma outra coisa. Até então Josafá, ele estava ali vivendo a vida dele. Quando ele soube do problema, ele foi procurar resolver o problema. O que você está querendo dizer, pastor? Que tem coisas que a gente tem que saber colocar numa escala de prioridade na nossa vida. Nós temos que buscar colocar numa escala de prioridades aquilo que realmente é importante na nossa vida, amado. Não que você vai deixar de cuidar das outras coisas, mas aquilo que é mais importante cuidar, a gente tem que cuidar. E uma pessoa que está passando por problema e que quer resolver o problema, a primeira coisa que ela tem que analisar, amado, é a comunhão dela com Deus. É a primeira coisa que nós temos que zelar, nossa comunhão com Deus, amado. Às vezes tem pessoas que falam, irmão, não tive mais na igreja, aí é porque eu tive que trabalhar, eu tive que correr atrás daquilo. Irmão, você não vai buscar Deus, não. Você acha que fazendo tudo isso você vai resolver o seu problema? Você está fazendo igual Josias, você está confiando no seu braço. Qual é o momento que você vai parar para ouvir Deus? Para você se examinar e para você saber o que você precisa se melhorar, amado. A primeira coisa mais importante na nossa vida, amados, é a nossa comunhão com Deus. A gente vê na palavra que o momento que deixaram de priorizar a comunhão com Deus, tudo virou uma bagunça, que foi no caso de Eva, quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, não valorizou a comunhão e a vida com Deus, não valorizou. Olha a bagunça que deu até os dias de hoje. Porque não valorizou a comunhão. Se tem algo que você tem que valorizar, amado, é a sua comunhão com Deus, é a primeira coisa. Se você quer o favor de Deus na sua vida, você tem que zelar pela sua comunhão com Deus. Como é que você quer que Deus ajude você se você não zela pela comunhão? É a mesma coisa que eu chegar aqui e pedir a ajuda do pastor Lucas, e o pastor Lucas começar a falar para mim as coisas que eu tenho que fazer, eu falar, não quero fazer não, então você não quer ajuda. Porque quem quer ajuda não impõe condições. Quem quer ajuda não impõe condições, amado. Você simplesmente escuta e faz. Com Deus é assim. Mas eu não sou assim, pastor. Então você vai ter que tomar uma decisão. Ou você obedece a Deus e desfruta das bênçãos, ou você não obedece porque você não quer passar por cima de você. Deus não vai te forçar nada, que foi no caso de Acabe. Acabe não quis fazer aquilo que ele não quis dar ouvidos ao que o profeta Micaías disse. Resultado, morreu. Fim. Você não quer obedecer a Deus? Tudo bem, ninguém vai te obrigar, irmão. Ninguém vai te obrigar, irmã. Mas já fica ciente do resultado, que o teu pecado vai te achar. O teu pecado vai te achar. A consequência ela vem. Você pode fazer o que quiser, mas ela vem. E Josias, ele foi se santificar. Vamos fazer um jejum nacional. Ele colocou um jejum nacional. E ali todo o povo se juntou. O verso 4 vai dizer que Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram pessoas para se buscar. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer no momento da dificuldade, meus irmãos, é nos unir. Tem coisas que não dá mais para ficar discutindo. Não dá para ficar mais. Estou passando por problema na minha casa, pastor. Entenda bem, marido, esposa e filho, vocês precisam se unir. Vocês precisam se unir. Nada de cabo de guerra. Nada de cabo de guerra. Fala que todo Judá se uniu em consagração. Todos foram orar. Todos foram jejuar, porque eles entenderam que eles precisavam de quem? De Deus. E por isso eles foram buscar o socorro. Busca socorro no lugar certo, irmão.
entenda que é somente Deus que pode te ajudar. É somente Deus que pode abençoar a sua vida. Nós, pastores, podemos te ajudar, mas se você não fizer a sua parte, não vai ter quem possa fazer a sua parte por você. Só você pode fazer a sua parte. E foi o que Josafá fez. Eu vou buscar o Senhor. Botou todo mundo para buscar a Deus. Todos começaram a buscar a Deus. Não deixaram o problema se passar. Porque tem gente que tem deixado o problema passar. Eu tenho que resolver isso. Não, mas eu tenho que trabalhar para resolver conta. Dinheiro não vai resolver o problema do seu casamento. Dinheiro não vai resolver o problema com seus filhos. Dinheiro não vai resolver o seu problema no trabalho. O que vai resolver é uma vida de comunhão com Deus, sentando, ouvindo, recebendo a palavra do Senhor e obedecendo. A palavra do Senhor vai mostrar que todos estavam ali em santificação. Todos se uniram e a resposta do Senhor, ela veio. A resposta do Senhor para o povo foi, sabe qual? Não se preocupe que essa guerra é minha. Não se preocupe que essa guerra é minha. E ali Deus deu a instrução sobre o que eles tinham que fazer. E ali o pessoal começou a fazer o que Deus orientou e instruiu a fazer. E no verso de número 25, coloca aqui para mim, por favor. A palavra do Senhor vai mostrar que o povo começou a adorar a Deus. Começou a adorar a Deus. E sabe o que aconteceu no meio daquele exército, no meio daquele problema que era enorme? O exército começou a se autodestruir. E no final das contas, olha o que aconteceu aí. E vieram Jeosafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Verso 26. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Aquilo que hoje pode ser um problema gigantesco, pode ser o seu testemunho daqui uns dias. Pode ser um grande testemunho que você vai contar aqui. Porque para o povo, era uma luta que naturalmente não dava para vencer não. Josafá errou, mas Josafá foi lá e se prostrou em humilhação ao Senhor. E ele se prostrou e levou todo o povo junto com ele, falando: essa guerra é nossa, você precisa me ajudar, irmão, eu não posso estar sozinho nessa. E todo o povo ajudou o rei, e todo mundo se consagrou, e todo mundo buscou o Senhor, e o Senhor foi e concedeu a vitória ao povo. E aquilo que poderia ser um motivo de muita vergonha para o povo de Judá, foi um motivo de muita glória para Deus. Porque aquilo que poderia ser uma grande vergonha se tornou numa grande vitória. O povo ficou 3 dias saqueando o despojo. Sabe o que é saquear despojo? Naquela época eles começaram a pegar as riquezas daquele povo, trazendo para os dias de hoje. Em nome de Jesus, você tendo fé, você buscando a Deus, o seu maior testemunho, a sua maior alegria vai sair dessa guerra que você está enfrentando. Você vai poder declarar na sua vida ali: sabe, o meu casamento agora é uma maravilha. As pessoas vão olhar para você e vai falar: nossa, quem te viu, quem te vê, hein, meu amado? Quem te viu, quem te vê. Porque essa palavra, ela é tão legal, que a gente vê lá no verso de número, cadê? No verso de número 26, aquele lugar, ele recebe um novo nome. Ele vai dizer assim: ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o vale de Beraca até o dia de hoje. Ou seja, ganhou uma nova denominação. Se nós tivermos fé no Senhor e buscarmos Ele de todo o nosso coração, e nós escutarmos ao Senhor, não depois que a gente errou, antes, tá? Fala para quem está do seu lado: escuta a Deus,
antes de fazer besteira. Porque tem um monte que infelizmente só quer escutar Deus depois que faz besteira, depois que faz o que é errado. Se você errou, irmão, e está vivo, dá um glória a Deus, porque você podia morrer. É sério, é muito sério isso. Você não quer escutar o Senhor? Não escuta. Se você vai ficar vivo, eu não sei. Talvez pode ser que eu, ou a pastora Camila, ou o pastor Lucas, possa estar fazendo lá o seu funeral. Nossa, pastor, você está praguejando? Não, eu só estou pregando a palavra, irmão. Porque com Deus, meu amado, Deus leva as coisas muito a sério. Com Deus não se brinca, irmão. Deus, quando fala com você, Ele está falando muito sério. Quando Ele fala comigo, Ele está falando com a gente muito sério. E nós temos que levar a sério o que Deus fala com a gente. E se nós levarmos a sério o que Deus fala conosco, Ele vai levar muito a sério todos os planos e promessas que Ele tem na minha e na sua vida. E Ele vai cumprir com muita alegria por você levar a sério a palavra dEle, a vontade e o querer dEle. Você está levando a sério, com todo prazer Deus vai te abençoar, porque foi o que aconteceu com o povo. O povo não conseguiu, o povo não precisou colocar a mão em espada para dar espadada em ninguém. O povo não precisou pegar escudo e lançar arco e flecha. Ninguém saiu ferido da guerra, porque quem guerreou a guerra foi Deus. Talvez esteja muito difícil para você a sua guerra, mas se você colocar Deus no meio da sua guerra, pode ter certeza que vai ficar muito fácil. E o grande vai ser o seu testemunho, por você ter obedecido a Deus, por você ter dado crédito à palavra dEle, por você ter escutado. Creia no Senhor, creia no Senhor. Para finalizar aqui, no lugar onde havia tristeza, haverá alegria, e não será mais um lugar, e será um lugar de nova denominação. A casa de uma família feliz, a casa de uma família que é uma bênção, um lugar de bênção, uma pessoa que se tornou uma bênção. Mas tudo isso vai acontecer a partir do momento que você crê. A palavra do Senhor, ela vai falar lá em Atos 16:31, quando Paulo e Silas estavam louvando, as cadeias se abriram, o carcereiro ficou com medo e quis se matar, e Paulo interviu e falou: não faz isso não. E ele desesperado, ele falou assim: o que eu faço? Paulo falou para ele no verso 31, crê no Senhor Jesus e assim serás salvo, tu e o da sua casa. E eles decidiram crer, eles se batizaram, e ali o Senhor alcançou aquela família. Se coloca de pé no nome do Senhor Jesus. Pessoal do louvor, pode vir para cá já. Amado, ergue a tua cabeça. Talvez você chegou aqui, você tomou uma atitude que não era para tomar, e você fala: meu Deus, e agora? Amados, enquanto nós estivermos aqui, a gente sempre prega disso, mais precisamente eu, enquanto a gente está vivo, dá para fazer alguma coisa. Mas dá para fazer alguma coisa a partir do momento que você crê, a partir do momento que você dá crédito, a partir do momento que você não fica confiando no teu braço. O pessoal do Ministério de Louvor vai estar aqui louvando, e eu gostaria de convidar aqui à frente quem não está conseguindo nem mais orar por si mesmo. Fala: pastor, eu estou fraco, vem aqui na frente, deixa eu orar por você.